Olá, queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Hoje nós vamos meditar sobre o assunto frutificar. É a sugestão do presente diário sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador é uma das poucas parábolas que Jesus conta-nos o significado, em particular depois conversando com seus discípulos. É uma parábola muito conhecida. O texto de Mateus capítulo 13 nos fala exatamente que o semeador saiu a semear, disse Jesus, e uma parte da semente caiu à beira do caminho. E como ela não penetrou, que o sol era batido, ou melhor, o solo era batido, então vieram as aves dos céus e comeram a semente, portanto não frutificou. Mas outra parte da semente caiu em um solo rochoso, e logo ela cresceu, mas foi também sufocado porque não teve profundidade, não teve como as raízes se aprofundarem. E outra parte da semente caiu sobre os espinhos, em lugar onde tinha muitos espinhos, que também logo cresceu, mas foi sufocado pelos espinhos. E finalmente uma quarta parte da semente, ou uma parte da semente caiu num solo bom, numa terra fértil, que produziu bastante, satisfatoriamente. Jesus quis dizer com essa parábola o seguinte, que a semente é a palavra de Deus e o solo representa o coração do homem, como o homem recebe a palavra de Deus. Há muitas pessoas que recebem a palavra de Deus como um solo beira de caminho, um trieiro, um solo batido, um solo duro, um solo que não penetra. Então vem as aves dos céus e come a semente, ela nem tem tempo de se aprofundar, nem de esperar chuva, nem fotossíntese. As aves vêm e comem. Jesus disse num outro evangelho que as aves é o trabalho do Satanás em retirar o evangelho, de retirar a palavra de Deus do coração das pessoas antes que ela penetre. E uma outra parte de semente caiu num solo rochoso. Ora, um solo rochoso é até bom, porque o próprio calor que as rochas acumulam ajudam no processo. Precisa a semente de calor, precisa de água, precisa da luz, da fotossíntese, enfim, para crescer. E o ambiente parece ser favorável, mas acontece que não teve profundidade, a semente ruiu, a semente morreu, não frutificou. A outra parte, igualmente, num solo que tinha muitos espinhos, que cresceu, mas foi sufocada. E, finalmente, uma quarta e última parte da semente caiu numa terra fértil, que produziu a 100, a 60 e a 30 por 1, ou seja, deu um bom resultado. Então, o que essa parábola de Jesus está querendo dizer? Que o problema não está na semente, o problema está aonde o solo cai. É isso aí. O problema não está na semente, porque a semente é a palavra de Deus, a semente é a palavra de Deus e, consequentemente, a palavra de Deus é viva e eficaz, é poderosa. A palavra de Deus não tem defeito. A palavra de Deus é realmente frutificadora, tá? Ela é a palavra de Deus, de modo que é incomparável. Não tem problema na palavra de Deus. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é assim, mas muitas pessoas escutam o Evangelho de Jesus assim, não dão trela, ou não dão atenção, não dão respeito, não têm disposição de aceitar, só escuta, mas não deixa realmente a palavra de Deus penetrar no coração. O diabo, representado aqui pelas sementes na parábola, pelos animais ou pelas aves que colhem as sementes que estão à beira do caminho, ele faz esse trabalho, não deixa penetrar. Então muita gente realmente é assim. Outros, tal qual um solo rochoso, recebe a semente e recebe com alegria, e logo, logo ela cresce, ela germina. Mas acontece que, não tendo profundidade, porque muita gente escuta a palavra de Deus e não dá espaço para se aprofundar, não se dedica
não dá a devida atenção, não dá o cultivo, simplesmente se agradou a ouvi-la. Ficou contente a ouvi-la, às vezes até impactada a ouvi-la, mas não dá condições dela se aprofundar. Consequentemente, ela vem a morrer por falta de cuidado. Uma outra parte de semente cai entre os espinhos, não é? Jesus até chegou a dizer que entre o que cai entre os espinhos cresce rápido, porque se cresce erva daninha e frutas que têm, ou aves que têm espinho, é porque a terra não é de toda ruim. Mas acontece que muitas pessoas escutam a palavra de Deus, mas elas ficam divididas com os cuidados desse mundo. Uma hora é com as riquezas, outra hora é com os afazeres da vida, outra hora é com os prazeres da vida, outra hora é com a sua própria profissão, ou querer ser bem-sucedido na vida. Enfim, há razões porque as pessoas muitas vezes não se dedicam à palavra de Deus, ou não querem se aprofundar na palavra de Deus, são diversas. O fato é que são sempre voltadas para os cuidados deste mundo, para esta vida. Consequentemente, não tem enraizamento. Consequentemente, essa planta ela não tem condições de sobrevivência. É o que acontece realmente com muitas pessoas. Não dão espaço para que a semente cresça no coração, para que a palavra de Deus germine na sua vida. Então, o que acontece? Uma outra parte cai numa terra boa, numa terra fértil. E ela cresce e germina e produz. Aí está então um bom resultado, porque se o defeito não está na semente, mas está no solo, aonde cai a semente, a gente não pode dizer que o defeito está na nossa vida, está entre nós. O defeito está, ou melhor, está no solo, nem muito menos na palavra de Deus, está entre nós. Então é preciso você saber que tipo de solo você está tendo, ou é você, ou é a sua vida, ou o seu coração. Você é um solo fértil, você é um solo aceptível e que quer frutificar, porque presta atenção, qual foi o resultado dessa semente? O resultado é o resultado de frutificar. A palavra de Deus, ela é exposta para frutificar. Por isso, um outro versículo lá da palavra de Deus em Provérbios diz: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, aquela ou ambas igualmente. Então, nós, os pregadores, que pregamos a palavra de Deus, que apresentamos as Sagradas Escrituras para as pessoas, nós temos uma coisa poderosa que é a palavra de Deus, viva e eficaz, tal qual uma espada de 2 gumes, não é? Ela é penetrante, ela realmente faz um trabalho extraordinário. Agora, o coração do homem é que tem de responder àquilo que ele recebe como palavra de Deus. Se você estiver muito preocupado somente com os afazeres dessa vida, com a sua posição, com a sua profissão, com os seus cuidados na área sentimental, financeira, econômica, etc. É claro que você não vai dar muita atenção para germinar a palavra de Deus. Você não vai se dedicar à palavra de Deus, você vai se dedicar a esses afazeres, a essas coisas que estão tomando a atenção e o objetivo da sua vida, não é? Então, queridos, é preciso plantar a palavra de Deus. A gente não sabe qual é o solo bom realmente. Em que coração a palavra de Deus vai penetrar? Então tem de pregar a palavra de Deus a toda criatura. A toda criatura. Porque o trabalho de frutificar, o trabalho de fazer com que ela penetre e produza fruto, é um trabalho que Deus deixa por conta dele. Ele diz assim: deixa isso por minha conta. Prega o evangelho a toda criatura. Realmente esse é o nosso objetivo. Por isso eu estou hoje meditando um pouco sobre essa parábola do semeador, para que você mesmo procure responder: que tipo de vida é a minha? Que tipo de coração é o meu? Eu tenho escutado a palavra de Deus, eu tenho dado atenção, eu tenho deixado a palavra de Deus frutificar na minha vida? Sabe, essa parábola, que é uma das parábolas de Jesus, ela coaduna muito bem com um outro texto da Bíblia colocada no Sermão do Monte. O Sermão do Monte ocupa o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, e no final do capítulo 7, que é o final do capítulo do Sermão do Monte,
disse o Senhor Jesus uma parábola, dizendo o seguinte, que todo aquele que escuta a minha palavra e a pratica, é comparado a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que escuta a minha palavra, mas não põe em prática, é comparado e semelhante a um homem que edifica a sua casa sobre a areia. Em ambas as casas, tanto a que foi edificada sobre a rocha como a que foi edificada sobre a areia, caiu a chuva, sopraram os ventos e bateram com ímpeto. Uma caiu, claro, a que foi edificada sobre a areia, e outra não, resistiu, claro, a que foi edificada sobre a rocha. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? A gente deve deixar a palavra de Deus ser edificada na nossa vida como sendo uma rocha, levando a sério, praticando a palavra de Deus, não sendo apenas mero ouvintes da palavra de Deus. Essa é a mensagem muito importante para nós nesse dia, para pensarmos. Frutificar. O objetivo da semente é que ela frutifique. Frutifique. Então, que tipo de coração é o seu? Onde frutifica a palavra, onde simplesmente a palavra de Deus é recebida, mas não tem agasalho, não tem frutificação, não tem profundidade, não tem continuidade. Pensa nisso. Deus abençoe e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Amém.